Fala pessoal, mais uma vez, professor Everton aqui. Bom galera, hoje eu vim trazer para vocês atualizações sobre o que está acontecendo e a minha análise em cima disso, né pessoal? Então nós temos dois temas para tratar hoje. Primeiro, os ataques da Israel, os ataques de Israel no sul da Síria e na capital Damasco, tá pessoal? E segundo, as sanções que serão colocadas a países que continuarão a comercialização com a Rússia, tá pessoal? Incluindo Brasil, Índia e China, mas principalmente o Brasil. Eu vou me agarrar principalmente no Brasil na análise, tá galera? Bom, começando pelos ataques na Síria por Israel. Pessoal, assim ó, por que Israel está atacando de novo, né? Nós acabamos de ver a Guerra dos 12 Dias aí, que foi denominada assim, né? Foi colocado aí pelos especialistas o nome de Guerra dos 12 Dias contra o Irã. Então agora Israel está atacando quem? A Síria. Aí vocês vão pensar, mas Israel está sempre atacando as pessoas, meu Deus, o que acontece com esse país que está sempre atacando? Não, galera, que assim, existe um contexto por trás disso. O contexto é que o governo sírio, o governo que tomou o poder agora, que expulsou o Bashar al-Assad, do antigo ditador sírio, né, que já estava lá há 20 e poucos anos, e isso, o Bashar al-Assad, porque o pai dele já estava há tantos outros anos ali, 20 e poucos também. O governo sírio, tá, que assumiu, né, o governante sírio que assumiu agora, eles começaram uma campanha, pessoal, contra os drusos. Drusos. Quem são esses drusos? Pessoal, os drusos são uma minoria étnica, tá? Que reside no sul da Síria e nas colinas de Golã, tá? Nas colinas de Golã, território hoje que é dominado por Israel, tá? Desde da Guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias, tá? Esses drusos, pessoal, eles são de etnia árabe, tá? Eles são de religião islâmica, mas é uma faceta da religião islâmica sunita, tá? Do qual esses drusos, eles têm um envolvimento e uma história dentro da sociedade israelense. Existem muitos drusos dentro da sociedade israelense e eles fazem parte de vários setores da sociedade, militar, político, econômico, tá? Então é uma população de cerca de 1 milhão de drusos que vive no sul de Israel, quer dizer, no sul da Síria, perdão, e o governo sírio está atacando esses drusos. Obviamente, pessoal, é interessante nós entendermos que esses drusos também têm que eles são armados, eles têm grupos paramilitares armados dentro dessas regiões onde os drusos moram, exatamente porque antes de acontecer a queda do Bashar al-Assad, estava havendo uma guerra civil onde vários grupos jihadistas islamistas, né, muçulmanos, atacavam esses drusos. Então eles são digamos assim, uma minoria armada. Existem grupos paramilitares armados para proteger eles mesmo dessa questão da guerra civil. E agora, com a mudança de governo sírio, eles permaneceram armados e o governo sírio, que tinha prometido a inclusão de todos esses povos de minoria étnica no seu novo governo, não está fazendo isso. Pelo contrário, está atacando. Nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, cerca de 250 drusos morreram. O que Israel está fazendo? Israel está atacando o governo sírio agora para o governo sírio cessar o fogo contra esses drusos. Entendeu? Israel estava lá, ocupada com o Irã, agora parou essa questão de atacar o Irã, então Israel tá vendo ali, estava acompanhando essa situação desses ataques do governo sírio contra os drusos. Israel foi lá e falou, ó, parem de atacar, senão a gente vai atacar. E foi o que Israel fez. Israel acabou de atacar o prédio do governo. O vídeo tem ali no meu Instagram também. Tá lá, eu postei. Destruíram boa parte do prédio do governo, cerca de 18 feridos e 1 morto, né?
e uma pessoa faleceu. Então é isso, é por isso os ataques, tá, galera? Então fica aí essa análise, né? O que que eu vou te dizer, o que que eu vou dizer sobre isso, né, pessoal? É que o Oriente Médio é complicado, né, pessoal? São dezenas de etnias diferentes morando dentro de países. São drusos, curdos, palestinos, israelenses. Aí dentro da religião islâmica existe os sunitas, existe os xiitas, existe dentro de cada grupo desses sunitas e xiitas existe o pessoal que é mais extremo, que são os jihadistas. Então existe muitos problemas internos dentro desses países, pessoal. A realidade é essa, não é só dentro da Síria, é dentro do Iraque, é dentro da Jordânia. A Jordânia hoje é um país que está mais pacificado, mais tranquilo, mas enfim, são esses países. Dentro da Turquia existem os curdos, né? Então na região do Oriente Médio existem muitas etnias, competições entre etnias, entendeu? Disputas territoriais entre essas etnias que ficam localizadas dentro desses países. Então esses países atacam, não é a primeira vez que atacam essas etnias minoritárias que ficam, né, dentro desses países. Por exemplo, o Iraque matou mais de 200 mil curdos nos anos 90 com ataques à bomba, com armamento químico. Então é uma situação muito complicada que existe no Oriente Médio, né, pessoal? Além de todas essas competições regionais entre as potências regionais, ainda existe essas questões étnicas, de disputas étnicas e grupos étnicos discutindo e brigando e se envolvendo em conflitos com os governos ainda, né, pessoal? Além disso, tá mudando agora de saco para mala, como eu gosto de brincar. Vamos para a questão da OTAN e das sanções que a OTAN colocarão nos países que fazem comércio com a Rússia. Pessoal, a realidade é o seguinte, tá? A OTAN e os Estados Unidos, enfim, eu falo os Estados Unidos e a OTAN porque por mais que os Estados Unidos faça parte da OTAN, ainda os Estados Unidos é uma liderança dentro do grupo, dentro dessa a liderança principal, é dali que a OTAN tira a sua força, né, a sua boa parte da sua força. A OTAN, o secretário Mark Rutte, juntamente com o Donald Trump, se reuniram e eles decidiram em sancionar países que fazem comércio com a Rússia. Por quê? Porque eles querem terminar com a guerra uma vez. A realidade é essa. Eles querem terminar com a guerra. E para terminar com a guerra tem que acabar com o financiamento da Rússia. No momento que tu termina com o dinheiro, de onde vem o dinheiro, a guerra tende a diminuir e a parar. A realidade é essa. Assim como se acabar com o financiamento da Ucrânia um dia para a guerra vai terminar também. Só que os aliados, a OTAN, né, e os Estados Unidos, né, eles estão do lado da Ucrânia. Então eles querem acabar com o financiamento do outro lado. Quem são os países que hoje em dia financiam a força militar da Rússia, tá? A força bélica? Quem financia a guerra para a Rússia? China, Índia e Brasil. Por que esses países financiam? Porque eles compram, eles comercializam com a Rússia em grande volume. Pessoal, o Brasil é o segundo maior comprador de diesel da Rússia no mundo, perde apenas para a China. Então vocês olham o tamanho do financiamento que o Brasil faz para a Rússia. O que a Rússia faz com esse dinheiro da venda do diesel para o Brasil? Ela vai lá e coloca na sua frente de batalha, fabricando mais armamento, fabricando mais bombas, tanques, caças, uniforme, fuzis, enfim, tudo que está no teatro de batalha é financiado pelas exportações da Rússia. Pessoal, a Rússia hoje é o país mais sancionado do mundo. Então, ela tem alguns países que ela comercializa, dentre eles os principais, China, Índia e Brasil, países que fazem parte do BRICS.
Como isso vai afetar o Brasil, pessoal? Demais. Uma vez que, se o Brasil compra compra diesel da Rússia, desculpa, o Brasil vai ser sancionado de 100 a 500%. Pessoal, isso vai aumentar o valor do diesel lá em cima. Lá em cima. Logo, isso vai encarecer os produtos dentro do Brasil. Comida e todos os outros que dependem do transporte rodoviário dentro do Brasil. Porque o Brasil é um país rodoviário, não é um país ferroviário. Infelizmente, nós desapostamos, por assim dizer, das ferrovias. E hoje o Brasil depende da malha rodoviária, dos caminhões para levar tudo. Tudo que hoje chega às nossas casas depende de caminhão. Se o diesel ficar mais caro, logo todas as mercadorias dentro das nossas casas ficarão mais caras. Ok? Pessoal, o que eu penso? Não é recuar, é pensar. Estratégia. Estratégia de Estado. O que é melhor para mim? Parar agora. Para agora de comprar da Rússia e acha outros fornecedores de diesel. A Arábia Saudita fornece diesel, o próprio Estados Unidos fornece diesel. O problema, pessoal, é que o governo atual do Brasil está alinhado com o bloco das ditaduras. A realidade é essa. E é difícil para o governo se desalinhar. O meu medo é que nós começaremos a sofrer com essas sanções por causa desse alinhamento ideológico que está nos levando à ruína. Tá? Essa é a realidade. E uma vez que nós teimarmos em fazer comércio com a Rússia, comprando esse diesel russo, em vez de mudar o nosso fornecedor de diesel, nós estamos perigando passar por uma crise de combustíveis aqui no Brasil. Lembrando, pessoal, que o Brasil ele produz, ele extrai petróleo também. Por que o Brasil não refina o petróleo o suficiente em vez de ficar comprando de países do exterior? Porque o Brasil não tem refinarias o suficiente para refinar petróleo e produzir o diesel. A realidade é essa. Nós extraímos o petróleo, vendemos o petróleo bruto e compramos o nosso mesmo petróleo muito mais caro em forma de diesel. A realidade é essa, é triste. Em vez de o Brasil fazer um movimento estatal de não depender mais de exportações e sim fabricar o nosso próprio diesel pelo nosso próprio petróleo, o Brasil não faz. O Brasil prefere comprar do exterior em vez de fazer um investimento externo. Além disso, o Brasil não compra só diesel, o Brasil compra fertilizantes. Para quê? Para a nossa agricultura, para o agro. Mesma coisa que eu digo, é a mesma coisa do diesel. Por que o Brasil não começa a fabricar e aumentar a sua produção interna de fertilizantes em vez de depender de países do exterior? Principalmente países que se alinham, países que são revisionistas, pessoal. Se vocês olharem do ponto de vista geopolítico, esses países que hoje estão sendo... Rússia, que está sendo sancionada, é um país revisionista, um país que não aceita a ordem mundial, o país que quer o fim dessa ordem americana e europeia, que se acha no direito, que quer se colocar como principal potência e ditar as regras do mundo, assim como a China. Então eu acho que o Brasil deve recuar. O que eu acho que deveria fazer? Recuar, achar outro fornecedor e se desalinhar. O que pode acontecer? Será que isso vai acontecer? Acho difícil, não sei. O governo atual é totalmente alinhado com os países do BRICS e esses países que formam, né, na sua maioria, esse bloco das ditaduras aí, Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e entre outros, colocaria até a Venezuela. Então é complicado, é difícil, a situação não é legal, não é boa. Acho também que o governo precisa achar medidas para evitar essas sanções, tá? Evitar essas sanções. Já vai ser sancionado, né? Já vai ser sancionado agora a partir de 1º de agosto pelos Estados Unidos, pela questão política entre Trump e Lula, né?
Lula fica nessa questão de querer bater contra os Estados Unidos e é notória a perseguição que começou a ser deflagrada com os países do BRICS, principalmente o Brasil. É notório isso. É o secretário Mark Rutte da OTAN e o Donald Trump. Está ficando notória essa perseguição pelo alinhamento que o Brasil está tendo contra os seus aliados de longa data, que sempre foi a União Europeia e os Estados Unidos. Então, acredito que seja isso, pessoal. Tô formulando o vídeo da Guerra do Paraguai, eu vou fazer então, tô fazendo o vídeo, aliás, tá ficando bem bacana. Espero que todos gostem aí, então sigam o canal, compartilhem com os amigos, acionem o sininho também quando chegar mais vídeos novos, tá? Um grande abraço e tchau, tchau.